Boa noite, igreja. A paz. Se coloque de pé, por favor. Que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos e o nosso coração cativo ao Senhor, porque Ele tem muitas coisas para nos revelar nessa noite. O nome dEle é poderoso, o nome dEle está sobre todo nome, sobre todo problema. O Senhor, Ele tem autoridade de mandar embora, de desfazer. O nome dEle é uma potência, o nome dEle é poderoso. Então clame pelo nome dEle, derrame o seu coração aos pés do Senhor, e assim Ele te ouvirá. Senhor, nos escute nesta noite, Pai. Ouça o nosso coração, Senhor, mas que nós tenhamos um coração grato, primeiramente um coração rendido, Pai, porque não há nada impossível ou difícil demais para o Teu nome. Tu és vitorioso e em Ti nós somos mais que vencedores. Que possamos entender isso, Senhor. Oh Pai, revela-nos a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu senhorio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, os vícios desta geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Pare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
Graças a Deus, porque temos a vitória em Cristo Jesus. Ele é o nosso general. Nós somos alistados no exército de Cristo. Amém, queridos? Que bom que você está aqui. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que nos acompanha pela internet também, que a graça do Senhor seja sobre vocês. Amém, queridos? Pode se assentar um instante. Nós queremos passar alguns poucos avisos, mas eu quero lembrar que nós estamos aqui na Noite da Esperança e vindo aí de uma campanha tão especial, não é? 12 por 12, clamando ao Senhor por muitas coisas, por um ano abençoado na presença dEle, mas claro, uma jornada, uma vida de bênçãos, não é? Mas nós estamos retornando hoje, queridos, com a Noite da Esperança. Então você que ao final do ano estava aí nas suas semanas de propósitos, buscando, clamando a Deus por algo específico e deseja dar continuidade, não é? Você pode pegar aqui um cartãozinho. Nós temos aqui os marcas páginas que vem aqui com você pode escolher a sua semana, marcar a data do início e escolher a semana e anotando cada uma delas que vai passando, e também o seu propósito específico ao qual você está buscando ao Senhor. Claro que Deus conhece nossas necessidades, sabe do que precisamos, e Ele sem dúvida está agindo e vai agir, queridos, mas nós necessitamos cada vez mais de buscar ao Senhor. Então é válido, é recomendável, é sim relevante que busquemos ao Senhor com intensidade e propósito. Então se você deseja, depois nós vamos dar a oportunidade de você vir à frente após a pregação para receber oração, não é? Mas se você quiser antecipar esse cartão ou pegar aqui depois, fique à vontade. Você que vai começar hoje também uma campanha, tá certo? E aí a campanha é 7 semanas, mas também é só simbólico para termos aí uma constância, para termos uma fidelidade na presença do Senhor. Mas você pode depois romper além dos 7 e continuar como você quiser buscando a Deus. Amém, igreja? Queridos, eu tenho 2 recados apenas, 2 avisos aí para o que vai acontecer. Eu quero lembrar aqui a quem trabalha na Rede Kids, você irmão, irmã, que é desta igreja que trabalha na Rede Kids, fique atento. Se você ainda não deu o seu nome, neste sábado, dia 25, vamos ter aí o Renova Kids, que é um tempo aí de alinhamento ou realinhamento, o Renova, não é? Para renovar a visão e com certeza aí uma orientação para o ano. Então é muito importante que você participe. Se você ainda não deu o seu nome, por favor, dê o seu nome ali no balcão até o final do culto, para a equipe se programar para te receber. Mas também há uma chamada aqui para você membro, que é membro da igreja e que entende que Deus está te chamando, Deus está te dando essa vocação para trabalhar com crianças. Então você também pode participar, você que se entende desafiado por Deus para trabalhar com crianças. Esta é a oportunidade de você dar o seu nome, fazer parte deste dia, neste sábado às 14 horas, para o Renova Kids, tá certo? Outro recado, meus irmãos, é a respeito da revisão que vai acontecer no dia 30 deste mês, às 20 horas, acredito que vai ser numa quinta-feira. O que é a revisão? É um encontro para líderes e timóteos de células. Então você líder de célula e você timóteo de célula, ou até mesmo anfitrião, você que está junto aí na liderança da célula, de alguma célula aqui da igreja, você está convocado a estar aqui para um tempo de revisão, também realinhamento, resgatar a visão e com certeza ter um direcionamento do Senhor para este ano 2025, tá certo? Líderes e timóteos de células, dia 30 de janeiro, às 20 horas aqui na igreja. Amém, igreja? Queridos, nós vamos celebrar ao Senhor agora também com essa próxima canção. Vamos celebrar com o nosso louvor financeiro. Quero desafiar você a não somente entregar o seu louvor com as suas palavras, mas entendendo que Deus cuida de você, que Deus te supre, que Deus é poderoso e maravilhoso na sua vida, que você possa também louvá-lo com tudo o que você é e que você tem, com aquilo que o Senhor pede, apenas que reconheçamos a sua bondade, a sua misericórdia e a sua provisão sobre nós, através dos nossos dízimos e ofertas. Fique à vontade, você que nos visita, por favor, não se constranja, nós fazemos isso com alegria e gratidão a Deus, sabendo que Ele nos ampara, Ele nos supre em todas as coisas, tá certo? Então vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor,
E você tem a oportunidade de vir à frente, trazer os seus envelopes aqui nas urnas, através do QR Code no telão, ou lá atrás, por outras opções, como você bem desejar. Feche seus olhos, queridos. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Teu povo se reúne com um anseio de ouvir a Tua voz, de estar diante de Ti. Sim, Senhor, e de ter mais da Tua presença, mais do Senhor. Pai, envolva-nos, toca-nos. Ó Deus, encontre-nos mais uma vez nessa noite, Senhor. Nós precisamos de Ti, mas nós queremos entregar a Ti tudo o que temos, tudo o que somos, e declarar que tudo é do Senhor, é para o Teu louvor. Este culto é Teu, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Quem crê diz amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Conosco em todos os momentos. Confiamos em Ti, na Tua provisão. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Confiando no nosso Deus, é assim que lutamos. Não no nosso mérito, não na nossa força, mas sabemos que a guerra já está vencida, Senhor, porque Tu és poderoso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti.
adorando todos os dias, em todo o tempo. Faça-nos ter essa mentalidade, Senhor. É assim que nós queremos lutar, confiando em Ti, louvando ao Teu nome, porque a guerra já está vencida, tudo foi consumado naquela cruz. Oh, a quem temeremos e por que temeremos? Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, tudo vem dEle, tudo, tudo, tudo. Sim, Senhor, tudo vem de Ti, a vitória já é nossa. Nos dê um coração grato, um coração que adora diante das dificuldades, diante das lutas. Queremos Te adorar, Senhor, queremos Te adorar, Senhor. Sim, 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 adorando em todo tempo, em todo tempo. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. A Ti, Senhor, seja essa canção, seja os nossos corações e a nossa adoração por toda a nossa vida. Nós Te louvaremos. Por toda a minha vida, ó
Você pode cantar isso outra vez? Não há ferrolhos. Não há e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é escudo para os que nele creem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Por favor, queira se sentar, queridos. Que noite incrível nós estamos tendo na presença do Senhor. Obrigado, meus irmãos, por nos conduzir nessa adoração ao Senhor, preparando nosso coração para a palavra. Está preparado? Está preparado? Amém? Queridos, nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente hoje. Eu tenho um pedido para você. Não é pare de clamar, é pare de reclamar. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, dá uma cutucada aí. Fala, ó, para de reclamar, viu? Isso não é legal não. Chega de reclamar, em nome de Jesus. Nós estamos vindo aí, da campanha 12x12, clamando com intensidade, mas a gente precisa parar de reclamar também. Então, nessa noite, queridos, nós vamos conversar um pouquinho a esse respeito, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 14, vai ser o nosso texto nessa noite. Hebreus, capítulo 14, Êxodo, obrigado, queridos, obrigado. Como vocês sabem, para ver se vocês estão atentos, né? Êxodo 14, 10 a 14. Amém? A palavra de Deus diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. É como se eles dissessem: não reclame, não murmure, calma, vai dar tudo certo. Esse negócio aí de que, tem aquela teoria do positivismo, em que muitos se apropriam disso e sempre realmente falam: não, vai dar tudo certo, olha, sempre dá tudo certo, vai ficar tudo bem, e sabe, esse positivismo. Queridos, apesar de que tem esse extremo, nós também precisamos tomar cuidado com o outro extremo, que é o negativismo, e não crer que de fato vai dar tudo certo. Nós precisamos confiar que vai ficar tudo bem, precisamos confiar que vai dar tudo certo, precisamos confiar que Deus está no controle, afinal, Ele que nos chamou, Ele que nos deu vida,
É Ele quem nos sustenta, não é? Então, assim, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, assim, apesar do extremismo, apesar do extremo a respeito do positivismo, que não é o Evangelho, não é o que nós cremos, apenas declarar, dizer que vai acontecer, que vai dar tudo certo e realmente vai ser assim. Não, nós não somos assim, nós não somos adeptos dessa teoria, desse pensamento. Nós cremos no Evangelho, na Palavra de Deus, sabemos que teremos aflições, teremos sofrimentos, sabemos que passaremos por provações, entretanto, há um Deus que tudo pode, não é? Então nós sabemos que Deus pode todas as coisas, então nós podemos sim crer que vai dar tudo certo, e essa é a nossa confiança, amém? Mas queridos, nós estamos diante de uma situação muito delicada. Você já com certeza leu, se deparou, ouviu uma pregação a respeito desse texto. Quem sabe você está na sua leitura aí no início do ano e já chegou aí em Êxodo capítulo 14, ou está chegando, quando o povo de Israel está sendo liberto do Egito, da escravidão. Depois de 430 anos de escravidão, Deus ouviu o clamor do povo, levantou Moisés como profeta, como mediador, como líder do povo. Não foi fácil, foi uma situação bem delicada de Moisés entender isso, ser transformado e de fato assumir a sua posição como profeta e de fato libertar o povo. E enfrentou muitas situações lá no Egito, principalmente enfrentando o faraó de frente, quase morreu várias vezes. Enfim, você sabe a história. Acontece que aqui o povo está, depois de ter saído do Egito, e você lembra que saiu uma nação inteira, não só homens corajosos, fortes para a guerra, mas sim mulheres, crianças, idosos, animais, domésticos, o que eles tinham, tudo o que eles tinham, eles levaram e bateram em retirada para fora do Egito, para sair da escravidão e ir para a terra de Canaã, a terra prometida, desde Abraão, quando Deus se revelou a Abraão e disse a Abraão: farei de ti uma grande nação e te darei esta terra, a terra a qual ele estava certa vez, a terra de Canaã. Agora, 430 anos depois da promessa a Abraão, o povo então está em fuga, saindo do Egito para a terra de Canaã. Só que Deus é tão maravilhoso que nessa jornada de saída da velha vida, saída do comodismo talvez, saída daquela cultura velha que não agrada a Deus, daquela cultura de prisão, de cultura de morte, sabe, de negativismo e tudo o que possa ser contrário a Deus. Eles agora estão numa jornada rumo a Canaã, mas Deus é maravilhoso porque Ele não permite só que tudo vai bem. Deus faz com que o povo vá para uma rota e que nessa rota eles se deparam diante do Mar Vermelho. E aí eu te pergunto, o que fazer quando você não tem nada pela frente, você não sabe ao certo para onde está indo, você está obedecendo a Deus, você está seguindo uma orientação divina, você está seguindo uma ordem de Deus, que diz para você sair e dizendo que você vai ter uma terra, você vai ter uma casa, mas de repente você se encontra diante de um mar gigantesco, quilométrico, e atrás desse mar você percebe, sabe, vê que existe um exército, o exército do faraó, aquele que outrora o aprisionava, aquele que outrora era impositivo, era um ditador, era quem de fato era o seu dono, mas agora não é mais, só que ele está querendo puxar você de volta para essa velha vida, está querendo puxar você de volta para esta velha cultura, e Faraó está no encalço do povo de Deus, com seu exército furioso, com sangue nos olhos. Não é para trazer o povo de volta em si, porque ele vai armado, ele vai preparado para a guerra, ele vai com todos os seus aparatos, ele próprio, muito bem armado, de fato, eu acredito, para aniquilar o povo, com raiva, com revolta, com fúria. E aí como, queridos,
como se postar, como encarar essa verdade. Eu estou cercado, eu estou encurralado, há um mar na minha frente, e há um exército gigante atrás de mim, me perseguindo com fúria. O que eu faço? O que eu faço? Bom, na nossa vida, queridos, nós temos oportunidades de clamar ou reclamar. Essa é a verdade. Você sabe que a história, esse povo, ele reclamou. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é reclamar? Diz assim comigo, ó. Quem reclama, não avança. Quem reclama, retrocede. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque reclamar, queridos, é você requerer algo que não é mais teu. É você buscar um direito que já não é mais teu. Reclamar é você tornar trazer de volta aquilo que já foi, já passou. Claro que este termo pode se referir no sentido de buscar os seus direitos, mas aqui nós entendemos que reclamar enquanto uma murmuração, muito nos representa essa ideia de que é tentar trazer de volta aquilo que já foi, já passou. Deus nos tirou de uma velha vida no pecado e nos transportou para uma nova vida em Cristo. Mas por vezes, queridos, nós reclamamos aquela velha vida, achando que está difícil, achando que está pesado, achando que tem muita pressão, achando que não damos conta. E aí a gente começa a reclamar. Você já prestou atenção nisso? É sutil essa reclamação, sabia? Porque, embora a palavra clamar, como a gente falou aí alguns dias atrás, inclusive domingo, sobre a palavra clamar, que ela já expressa algo intenso, é como que um grito, não é? Mas o reclamar, queridos, pode muito bem ser silencioso, porque sinônimo de reclamar é murmurar. E o que é a murmuração? Senão a pessoa que fala baixinho, misericórdia, esse negócio aí, só por Deus, só Jesus na causa, meu Deus do céu, que saco. Já viu isso? Já viu alguém fazendo isso ou não? Passa o dia fazendo isso, está lá no trabalho, em vez de estar louvando a Deus, está alegre, está contente, porque Deus é provedor, Deus abre portas, Deus se manifesta, se revela, Deus tem feito grandes coisas, mas está lá, o Senhor, viu? O sangue de Jesus tem poder, é só luta, miserica, como diz o Precioso, né? Miserica. Reclamar, queridos, nos impede de avançar, porque não nos deixa enxergar o que vem pela frente, ou então aquilo que pode acontecer, mas reclamar nos prende no passado, e nos impede de avançar, e nos faz retroceder, não somente nos deixa parado, e não nos permite avançar, mas reclamar, queridos, nos faz retroceder. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero seguir a vida, a jornada, ao propósito ao qual Deus me confiou, crendo no poder dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle, que Ele está no controle, Ele está à frente. E não vou reclamar. Não posso me dar ao luxo de reclamar, porque quem reclama não avança, retrocede. E como é gostoso estar perto de uma pessoa que reclama, né, gente? Meu Jesus amado, como é delicioso isso. Espero que você não seja alguém que reclama, para alguém dizer assim, Senhor, me livra de todo mal, Senhor. Porque, olha, não é fácil não. Mas sabe, nós vamos entender um pouco com essa história, a respeito da reclamação, o porquê da reclamação. Como que isso pode surgir, e o que pode expressar na nossa vida e na nossa jornada da fé. Então, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos entender, aqui no contexto, o desespero deste povo. O desespero. Porque eles estão cercados, eles estão encurralados, e não há o que fazer, não há. Você já se viu assim? Não sabe o que fazer, fala, meu Deus, já tentei de tudo, e não vai, não dá, não sei o que fazer. Bom, você pode muito bem ser tomado por um desespero, nós somos tomados por desesperos, diante de enfrentamentos, que a gente se vê numa posição que não dá mais para retroceder, não dá mais para voltar atrás, já era. As coisas mudaram,
Só que a gente está diante de uma situação também que você não vê saída, não vê porta aberta, você não vê nada. Você fala, Deus, o que está acontecendo? E aí a gente pode muito bem cair no desespero, como este povo caiu no desespero. Claro, porque quando eles olharam para trás, eles viram que os egípcios vinham atrás deles. Ficaram com muito medo, apavorados. Eu tenho certeza que nós ficaríamos. Meu Deus do céu, imagine você com a sua família, com seus filhos, com a sua mãe, o seu pai, ou quem sabe sua avó, seu avô, já idoso, bem idosinho. Você está lá caminhando, você está na sua jornada e você se depara nessa situação. O que você faz? O desespero toma conta, queridos. E aí, há algo interessante aqui. O texto diz que eles clamaram ao Senhor, glória a Deus, porque no desespero é isso que a gente precisa fazer. Estamos desesperados, estamos em pânico, estamos com medo, queridos. Senhor, o assombro assalta nosso coração. O que nós precisamos fazer? Sair gritando na rua? Não. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Eu já disse aqui, e vou repetir. Deus ouviu o clamor do povo. Ainda que levou, digamos, 4 gerações, 430 anos, vamos colocar assim. Ainda que demorou tanto tempo, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e interveio. E agora Deus que veio, interveio, agiu, operou, realizou, fez grandes coisas, é o mesmo que está com eles o tempo todo. Se você se lembrar, você pega aí versículos antes, no capítulo 13, final do capítulo 13, você vai ver que durante o dia uma coluna de fogo, aliás, uma coluna de fumaça, guiava o povo no caminho, no deserto. E à noite, essa mesma coluna, é como se ela pegasse fogo e se tornasse uma coluna de fogo, cercando, protegendo e guiando o povo. Deus se revelou assim para este povo. Será que isso é extraordinário? Será que isso é poderoso? Será que isso é grande ou pequeno demais? Então esse povo, queridos, não viu outra saída a não ser clamar. Aqui eles não estão reclamando, aqui eles estão clamando. Só que eu imagino que o desespero é tão grande, a ansiedade é tão grande, o pânico é tão grande, que infelizmente eles são levados pelas suas paixões carnais, eles são levados pelas suas sensibilidades como pecadores, e se deixam levar pelo desespero. Ao passo que eles estão orando, ao passo que eles estão buscando ao Senhor, ao passo que eles estão clamando a Deus, o que acontece? Do desespero, ao invés de nos levar ao clamor de fato, o desespero, queridos, como aconteceu com eles, nos leva ao descontrole. E aí que está o perigo. Aí é que está o perigo. Porque no descontrole, aí eu perco o controle da minha língua. Aí eu perco o controle, queridos, da minha comunicação. Perco o controle, queridos, sabe? Perco o respeito, perco a linha, perco a ética, perco tudo. Porque daí eu estou desesperado, eu já começo a não crer, eu já começo a não confiar, eu estou desesperado. Senhor, porque essa situação, por que o Senhor permitiu? Aí você começa a murmurar, você começa a reclamar. Queridos, e somos assaltados. Tamanho é o desespero que nos descontrolamos, e foi isso que aconteceu com esse povo. Passaram a reclamar, do clamor a Deus, passaram a reclamar. Oh meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso? E quantas vezes Deus parece que vem, não digo uma rasteira, mas parece que dá um beliscão assim no nosso coração. O Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é surpreendente, porque Ele fala no nosso coração, Ele nos faz lembrar. É quase que, sabe quando a criança, hoje não pode mais fazer isso, e nem nunca pôde fazer, não é? Mas você já deve ter visto essa cena, não é? Espero que não tenha feito, misericórdia. Mas você já viu quando o pai dá um tapa na boca da criança? Porque fala uma besteira, porque responde, porque, sabe? Eu vou usar essa ilustração, parece ser forte, me permita usar essa ilustração. É como se o Espírito Santo fizesse isso conosco. A gente está murmurando, está reclamando, ele vem dar um tapa. E aquele choque assim, misericórdia, por que eu estou fazendo isso?
Parece que ele te faz lembrar quem você é. Ao mesmo tempo que você está orando, você começa a reclamar, que negócio é esse? Ao mesmo tempo que você está adorando a Deus, demonstrando uma dependência a Ele, você, minutos depois, já está, não digo nem desabafando, mas já está vomitando para os outros as suas lamúrias, sabe, os seus questionamentos e reclamando e murmurando, ou às vezes criticando. Isso é um perigo, meus irmãos. Temos que cuidar da nossa língua, cuidar do nosso coração. Sabe, quando estamos em desesperos, o que temos que fazer? Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Porque o desespero pode nos levar a descontrole, e foi isso que aconteceu com esse povo. Quando eles questionam Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, Moisés? Vejam, eles estão desesperados. Há um grito na alma por socorro, não é? Estão desesperados. Mas olha o deboche, olha a ironia, olha o sarcasmo desse povo. Eles se deparam diante de Moisés, encurralam Moisés, eles estão encurralados, Moisés também, mas eles encurralam Moisés, e eu acredito aqui que foi os seus líderes, não é? Diante de uma multidão de mais de 600 mil pessoas, de acordo com a palavra de Deus. E a palavra diz que haviam líderes que representavam o povo diante de Moisés, então acredito que esses líderes é que levavam essa murmuração, essa reclamação até Moisés, mas eles debocharam, queridos. Você já viu pessoa assim? Quantas vezes a gente cai nesse pecado, nesse erro, nesse engano, de debochar das coisas de Deus, de debochar, queridos, do que Deus já fez, de debochar do que Deus pode fazer, porque às vezes a gente pode não dizer, mas no nosso coração a gente não crê, a gente pode não verbalizar, mas lá no íntimo do nosso ser, nós estamos debochando a Deus, estamos debochando a liderança, estamos debochando as pessoas a quem Deus confiou um cargo, uma missão, estamos debochando a palavra de Deus. Isso é um perigo. Seria o momento exato de o povo confiar plenamente no Senhor, no agir de Deus. Mas o que eles fazem? Eles confrontam Moisés. Claro, obviamente, no Egito não haveria tantas sepulturas assim. Você acha que no Egito haveria 600 mil sepulturas para esse povo morrer lá? Não. Eles estão debochando. É como que, Moisés, você está de brincadeira com a gente, cara? Olha onde você colocou a gente. Sabe, o desespero que nos leva ao descontrole, nos faz debochar, nos faz ironizar as coisas e tratar as coisas de Deus. E às vezes, pessoas que Deus confiou a nós, para caminhar conosco, às vezes para ser líderes, com sarcasmo. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, porque também o desespero que leva ao controle pode nos fazer cair no desrespeito, na insubmissão, na ingratidão. O povo disse ainda no versículo 11, o que foi que você fez conosco, Moisés? Ô Moisés, é como dizendo assim, você está louco, Moisés? Você só pode estar de brincadeira com a gente, Moisés. Nos colocar nessa encurralada. E esse povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a colocar a liderança de Moisés em xeque, começa a questionar a liderança de Moisés, começa a desrespeitar, demonstrando uma insubmissão, uma ingratidão. Queridos, isso é um perigo. Vejam que eram pessoas que ao mesmo tempo estavam clamando, orando, falando com Deus, buscando a Deus, porque estavam de certa forma conhecendo a Deus, mas agora estão reclamando, estão murmurando. O que foi que você fez conosco, Moisés? Mas o desespero que leva ao controle, ou pode levar ao descontrole, aliás, pode nos fazer viver em descaso e um certo desprezo, queridos. Pode ser sinônimos essas duas palavras, mas para a gente reforçar a ideia. Porque eles ainda disseram no versículo 12, Moisés, não foi isso que dissemos a você no Egito? Olha, Moisés, nós tínhamos alertado você, Moisés, deixa-nos em paz.
Para que sirvamos os egípcios? Ou seja, para que vamos sair daqui? Está tudo bem aqui, não tem problema, vamos continuar aqui. Misericórdia, gente. Esse povo estava a ponto de renunciar à promessa de Deus de uma vida nova. Esse povo estava prestes a renunciar à promessa de Deus para um novo tempo, uma nova história. Algo que eles nunca viveram. Isto pelo desespero, por estarem cercados. Queridos, quantas vezes a gente se sente assim, porque Deus nos chamou em Cristo Jesus para uma nova vida, e estamos nessa jornada, amém? Mas quantas vezes somos assaltados pela perseguição do pecado, pela perseguição da opressão, pela perseguição, queridos, no mundo mesmo. Perseguição às vezes no trabalho, perseguição dentro da família. De alguma forma somos perseguidos, ou internamente. A velha natureza, o velho homem, a velha cultura, tentando nos tragar novamente, tentando assumir o controle da nossa vida novamente. As perseguições externas de pessoas que Deus coloca na nossa vida, e a gente precisa de paciência, da ciência da paz, para conviver muitas vezes, ou pessoas que diretamente e literalmente confrontam o Evangelho e nos confrontam. Eu não sei, mas queridos, quantas vezes nos deparamos com a perseguição e achamos que não vai dar, e achamos que não vamos conseguir, e achamos que não vamos chegar até o final. Você já sentiu assim? É pesado, não é? Você comete um pecado, às vezes o mesmo pecado que outrora você pediu perdão, você se arrependeu, e você disse para Deus: Deus, eu não vou fazer mais, mas você cai novamente. Isso é uma perseguição, e aí você se sente fraco, você se sente tão pequeno, a ponto de você quase que debochar da sua própria fé, a ponto de você entrar num descaso, num desprezo em relação a todas as promessas de Deus para a sua vida, para tudo aquilo que Deus já te deu e já fez em você. Você já se sentiu assim? Ou será que foi só eu? Afinal de contas, somos pecadores. Queridos, precisamos abrir os nossos olhos para entender que nessa jornada da fé, nós teremos deslizes. Sim, pode até acontecer, mas o pecado já não mais nos domina. Então, pode ter certeza, haverão perseguições, o pecado vai tentar nos dominar. Mas saiba de uma coisa: o Deus que nos tirou do pecado, o Deus que nos tirou das trevas, o Deus que nos tirou da prisão e do domínio do pecado, é o Deus que nos mantém, que nos preserva, que nos cuida, que nos provê, nos sustenta, queridos, e nos leva à nova vida em Cristo Jesus. É a graça, a misericórdia, a presença dEle, tão somente. Eles estão num descaso, num desprezo. Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, se submetendo à escravidão. Por quê? Não tem mais jeito não. Quantas vezes a gente se depara e a gente atende pessoas que estão jogando a toalha, estão chutando o pau da barraca, estão abandonando tudo. Por quê? Porque já não acreditam mais. Misericórdia! Há esperança. Há esperança. Não é o fim. Porque Deus já provou para você o quanto Ele te ama. Porque Deus já fez grandes coisas na tua vida. E não é o fim. Esse cerco não é para dizer para você acabou, não. Este cerco é para dizer para você: Deus continua sendo Deus, e Ele abre caminho quando Ele quer, Ele abre portas quando Ele quer, Ele faz chover, Ele faz vir a seca, Ele faz nascer água, brotar água da terra, Ele faz. Sabe, queridos, ainda no versículo 13, nós temos, aliás, o desprezo nos leva ao descontrole, pode nos levar ao descontrole, mas olha, note agora,
Olha o sentido contrário. Lembra do retroceder? A reclamação é retroceder, não é avançar. Mas quando estamos desesperados, queridos, e não nos deixamos levar pelo desprezo, nós então temos que avançar. E avançar no quê? Na dependência de Deus, tão somente. Quem é que te chamou? Quem é que te deu vida? Quem é que te deu identidade? Dependência. Eu acho tão lindo, queridos. Eu não deixei ali está a parte B do versículo, mas o início do versículo você tem aí na sua Bíblia, diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo. Eu fico imaginando o líder que Deus levanta, cheio do Espírito Santo, capacitado pela graça e misericórdia do Senhor, ele não se deixa levar pelo descontrole. Ele não se deixa levar pelo desespero. A pessoa que Deus levanta na dependência dEle, queridos, mantém uma serenidade, uma calma. É óbvio, você sabe, Moisés alterou a voz algumas vezes, Moisés chacoalhou com tudo, reclamou também, Moisés ficou irado, bravo com o povo algumas vezes. Isso aconteceu mesmo, ele tinha uma personalidade bem forte, para não dizer difícil. Era um Moisés, como eu e como você, falho com as suas limitações, mas aqui, olha que lindo, porque o povo todo que Deus constituiu e chamou para uma nova vida, está prestes a abrir mão de tudo, e a morrer no deserto. É como se, eu fico imaginando, esse povo, diante do mar, sem saber o que fazer, eles não iam sair correndo, fugindo do exército, e se lançar ao mar para morrer afogado, eles não iam fazer isso. Eu fico imaginando que a atitude que eles teriam, se não fosse a intervenção de Deus através de Moisés, a atitude que eles teriam talvez seria de voltar em direção ao faraó e seu exército e tentar uma reconciliação. Mas isso seria a morte na certa. Eles não tinham o que fazer. Isso nos ensina uma coisa, queridos, que não há caminho de volta para quem recebeu um chamado de Cristo para uma nova vida. Não há. Não há. Não queira fazer isso. Não negocie a fé que Deus te deu. Não negocie. Porque o que Deus fez é grande e vai fazer muita coisa ainda. Mas eu acho interessante que Moisés tem uma percepção, queridos, para tomar o controle. Porque quando a Bíblia diz Moisés, porém, por que porém? Porque o povo estava em descontrole, desesperado, murmurando, reclamando, questionando, confrontando Moisés, pressionando ele na parede, quase que pegando no colarinho. E aí, Moisés, o que você vai fazer agora? Mas Moisés é tão sereno, tranquilo, calmo, porque eles têm convicção, ele tem uma fé firmada nas promessas do seu Deus, daquele que o chamou. Ele sabe que de uma forma ou de outra algo vai acontecer, porque o Deus que começou a obra vai terminar até o dia de Cristo. Ele diz, Moisés, o texto diz Moisés, porém. Esse porém, para mim, resume tudo. Moisés teria a opção de também se descontrolar no desespero com esse povo, mas ele não fez isso. Ele se manteve calmo pela convicção, pela certeza que ele tinha do que Deus poderia fazer. É isso que nós precisamos, queridos. E olha o que ele diz: não tenham medo. Eles estavam em pânico. E a primeira fala de Moisés é: não tenham medo. Confie no Senhor. Povo de Deus, vocês precisam confiar na graça de Deus. Povo de Deus, vocês precisam confiar na misericórdia de Deus. Povo de Deus, vocês precisam confiar no poder de Deus. E vejam, aliás, fiquem firmes e vejam o livramento. Pois ele diz, versículo 14: o Senhor lutará por vocês. Se você pegar o capítulo 13, tem um versículo ali que vai dizer que eles saíram do Egito armados para a guerra, ou organizados como um exército. Lógico, eles não tinham aparatos para combater o exército do Egito. Não tinham.
Mas a Bíblia diz, é como se eles fossem preparados, organizados. E Deus está dizendo para eles, ei, não pense que vocês vão lutar. Vocês não têm chance. Não é pela força de vocês, não é pelo braço de vocês. A jornada da fé não depende de nós, a jornada da fé depende da graça dEle. A fé que Ele nos deu não é nossa, antes de mais nada vem dEle. É dom de Deus a fé. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você pega Gálatas capítulo 5, versículo 22, se eu não me engano, e 23, quando o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, você vai encontrar lá que o fruto do Espírito, ou dentro do fruto do Espírito, nós temos a fé. Então a fé é Ele quem nos dá, Ele quem faz gerar em nós. Queridos, fiquem firmes, fiquem calmos, porque o Senhor lutará por vocês. Sabe o que Ele está dizendo? Para de reclamar, ô povo de Deus, para de reclamar, para de murmurar, para de criticar, para de mimimi, confie, Deus vai lutar por vocês. Simples assim. Essa expressão, fiquem calmos, fiquem firmes, talvez na sua Bíblia você já encontre uma tradução diferente, mas de fato, nos traz a mesma ideia de Salmo 46, versículo 10, quando a Bíblia diz, calai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você entende? Para que reclamar? Quem é Deus aqui sou eu. É quase um cala-boca. É difícil isso, né, queridos? Não pense que é bonitinho isso, não. Olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, é como dizendo assim, ei, chega. Acabou de reclamação, acabou de crítica, acabou de murmuração. Por quê? Porque Deus vai intervir, vai agir, vai operar. Deus vai se revelar mais uma vez. Confie. Não tenha medo, se acalme. Você crê nisso na sua vida? Você espera isso para a sua vida? Palavra de Deus para nós. Sabe, queridos, nós precisamos confiar, ter contentamento tão somente no Senhor. Porque a fé que Deus nos deu em Cristo Jesus, Ele sustenta pelo seu Espírito em nós. Sim, nós oramos, nós lemos a palavra, nós jejuamos, nós ouvimos a pregação, nós vimos a igreja. Nós precisamos desse tempo, queridos, mas nada supera, nada substitui o agir de Deus em nosso favor. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Quantas vezes nos pegamos não crendo no Deus que nós servimos. Às vezes estamos até trabalhando para Deus, estamos até de certa forma obedecendo. Estamos fazendo o que Ele pede, mas o nosso coração está tão distante, porque a gente já não confia mais. Esse chamado não tenha medo, é para mim, é para você. Não tenha medo. Por que temer? Não temais. Você sabia, dizem, eu nunca contei, nunca pesquisei, mas dizem que há essa expressão não tenha medo, na Bíblia, se eu não me engano, a mesma quantidade dos dias do ano, 365 dias. Impressionante isso, né? Não tenha medo. Como se Deus dizendo para nós todos os dias, não tenha medo, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou no controle, eu te conheço, eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento, tenho esperança para você. Não é o fim, não acabou para você. Há uma saída. Você não está enxergando agora, mas eu estou operando, eu estou agindo. Agindo eu, quem impedirá?
Agindo eu, quem impedirá? O Senhor lutará por vocês. Nós precisamos desse contentamento, entender que dele vem a nossa força, dele vem o nosso socorro. Salmo 46 ainda, quero ler para você aqui. Se você tem a sua Bíblia aí, abra aí Salmo 46. Já estamos encerrando. Salmo 46. Davi tem uma compreensão fantástica de quem Deus é. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, a partir dessa convicção, desse fundamento, dessa verdade, ele diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que o mundo desabe ao meu redor, como diz a canção do Juliano Som. Não temerei. Você pode expressar essa verdade para o Senhor hoje: Senhor, eu não vou temer, porque eu sei quem Tu és. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. E nós precisamos ter contentamento nele. Ainda que fechemos nossos olhos, estejamos diante dessa grande muralha à nossa frente, gigante, esse mar, seja o que você quiser interpretar. E não há como voltar atrás, você está cercado, ainda que você precise fechar os seus olhos, respirar fundo, se acalmar e dizer: Senhor, está em Tuas mãos. Só Tu podes, eu me lanço aos Teus cuidados, eu não sei mais o que fazer, Senhor. O Senhor me chama para confiar, o Senhor me chama para me deleitar em Ti, o Senhor me chama para ter contentamento no Senhor, porque somente o Senhor para me livrar, somente o Senhor para me socorrer, somente o Senhor para me proteger. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Essa é a nossa oração. Nada de reclamação, meus irmãos, nada de retroceder, nada disso. Vamos avançar. Há um caminho pela frente, há uma jornada longa ainda. Há ministério, há dons, há propósito, há trabalho. Não reclame, não se desespere, não se descontrole, confie no Senhor, amém? Vamos ficar em pé. Convido os intercessores a vir à frente. Enquanto nossos irmãos se posicionam aqui, feche seus olhos. Senhor, é difícil confiar em Ti, Senhor. Nós reconhecemos como é difícil, porque os nossos olhos estão enxergando tantas coisas, Pai, que dizem o contrário. Aí vem a Tua palavra, aí vem o pregador, aí vem o irmão, a irmã e diz: confie no Senhor. É difícil, Senhor, é difícil. Ah, Senhor, mas nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Não é o que simplesmente nós desejamos, mas é o que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a confiar em Ti. Peço perdão, Senhor, junto com a Tua igreja, pelas vezes em que não confiamos no Senhor, e murmuramos, e reclamamos, e criticamos, e debochamos, e desprezamos, e desrespeitamos, e fizemos um descaso em relação às Tuas promessas. Quantas vezes agimos assim, Senhor, como criança rebelde, como criança mimada, como criança inconstante. Nos perdoe, Senhor. Senhor, nós sabemos o desfecho dessa história. O mar se abriu, o povo passou, o faraó morreu com seu exército. Eles adentraram a terra, Senhor. Grandes foram os sofrimentos, Senhor.
Mas talvez nós estamos aqui e não sabemos como será o desfecho da minha vida, da minha história aqui nessa terra, Senhor, porque esta situação é tão difícil. Ah, Deus, mas só nos resta confiar em Ti. Confiar em Ti. E nós lembramos mais uma vez, aquele que começou boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo. Dá-nos força, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos fé, dá-nos ousadia e esperança, Senhor, para não olhar para trás, para não entrar em desespero. O desespero acaba agora, o desespero morre agora, para surgir a esperança, a alegria de um novo tempo, de uma nova história. Sim, Senhor, neste ano vamos confiar mais em Ti e esperar mais no Senhor, porque é o Senhor quem tem livramento e escape para a Tua igreja, para o Teu povo, para cada filho Teu, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos orar nesse instante. Quero convidar você que está no propósito das 7 semanas, você que vai começar hoje, venha à frente, nós vamos orar por você, vamos te abençoar, vamos te abraçar. Mas se você entende o chamado de Deus a partir desta mensagem, de entregar a sua vida a Jesus, de confiar a sua vida a Ele, e de viver uma jornada em fé, em confiança nele, não importa as circunstâncias, quero te convidar a vir à frente também, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos.
Declare isso. Ele já fez, Ele já tem. É Ele quem faz. Somente Ele. Esperança haverá, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, Jesus. Aleluia. Pedi para os irmãos colocarem o texto bíblico ali. O versículo 15 que nós não citamos na pregação. Mas o versículo 15, depois de tudo que aconteceu, Moisés está clamando, ou então o povo volta a clamar. E Deus diz: por que você está clamando a mim? Porque tem hora, queridos, que a reclamação não é bem-vinda, amém? A reclamação não é bem-vinda. Mas tem hora, queridos, que nem o clamor é necessário. Mais do que isso, o que Deus pede? Diga aos filhos de Israel que marchem. Este é o ano de marchar. Este é o ano de avançar. Este é o ano de romper. Este é o ano, queridos, de superação. Este é o ano de novos níveis. Este é o ano, queridos, de avançar. Se aproprie dessa palavra. Senhor, nós queremos avançar. O Senhor nos chama, Senhor, para conquistar. O Senhor nos chama, Senhor, para romper. O Senhor nos chama, Senhor, para viver um novo tempo, uma nova história. Nós não queremos ser mais os mesmos. Não queremos, Senhor, ficar para trás. Não queremos ficar estagnados. Nós queremos viver novidade de vida no Senhor Jesus. O Senhor tem novidade de vida para cada um de nós. Sim, Senhor, haverão aflições, haverão sofrimento, haverão dores, haverão provações, mas acima de tudo, antes de tudo e por tudo, haverá novidade, plenitude, vida abundante. Ah, Senhor, nos faz conquistar, nos faz viver, nos faz, Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor já tem reservado para nós neste ano, Senhor. Neste ano, Senhor. Ah, Senhor, se possível for um vislumbre daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Sim, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, mas nos permite ter a visão da fé e crer que o Senhor já foi à frente, que o Senhor já está abrindo o caminho, que o Senhor já está fazendo o impossível para o Teu louvor, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Cante mais uma vez. Glória a Deus, meus queridos. Certamente vamos chegar no final desse ano entendendo que o Senhor nos levou a novos níveis de fé, de confiança e de esperança. Amém, queridos? Estenda as suas mãos. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença maravilhosa do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. Vão em paz.